Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens humildes, oriundos de diferentes origens, como pescadores, camponeses e artesãos. Eles deixaram tudo para seguir seu mestre, testemunhando a ressurreição de Jesus e sendo chamados a espalhar o Evangelho pelo mundo. No entanto, suas jornadas não foram isentas de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé inabalável, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Cada um dos seus martírios é um testemunho vívido de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir para os seus semelhantes. Você está curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se pensa que tiveram mortes comuns, adianto que está redondamente enganado. Suas vidas e mortes são envoltas em mistério, controvérsias e narrativas macabras. Neste vídeo, exploraremos todos os detalhes registrados na Bíblia, assim como as informações relatadas pela Igreja e pelos historiadores. Por isso, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão de like e assistir a este vídeo até o final. O apóstolo João. João, o apóstolo amado, é uma figura central e misteriosa nas narrativas bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, também apóstolo, sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus. Ele é frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava, graças à sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão. João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus, estando presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, onde reclinou-se junto ao Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo. Ele enfrentou diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano, devido à sua fervorosa pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Porém, miraculosamente, Deus teria preservado sua vida, e ele saiu ileso do caldeirão. O imperador então decretou seu banimento para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Ressalto que não existe nenhum versículo bíblico que confirme ou nos dê referência sobre João ter sido jogado no azeite quente antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos é apenas a tradição dos chamados pais da Igreja, que afirmam isso, mas sem base bíblica. Os pais da Igreja eram homens zelosos que construíram a teologia ainda usada pela Igreja, e muitos relatos sobre as mortes dos apóstolos foram descritos por eles e pela doutrina cristã. Em seguida, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que, apesar das várias tentativas de execução pelas autoridades romanas, João teria morrido de causas naturais. Conforme relatado pelo bispo Polícrates de Éfeso e atestado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 d.C., com aproximadamente 94 anos de idade. No entanto, a tumba supostamente estava vazia quando foi aberta por Constantino para a edificação. Discípulo Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, participou de momentos cruciais, como a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo, além de testemunhar a angustiante agonia de Jesus no Getsêmani. Seu relacionamento próximo com João e com o próprio Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos. Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de integrar o círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e João. Esses 3 presenciaram milagres e ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositava neles. No entanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um desfecho dramático. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é registrado que Herodes Agripa, visando agradar os judeus, ordenou a execução de Tiago. No mesmo período, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns membros da igreja para os maltratar e matar com a espada. A narrativa não oferece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. É válido ressaltar que há 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras.
Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Discípulo Tiago, filho de Alfeu. Conhecido também como Tiago o Menor, sua participação ativa nos evangelhos é relativamente discreta e menos destacada em comparação com outros apóstolos. Após o falecimento de Jesus, as informações sobre as atividades de Tiago, filho de Alfeu, tornam-se ainda mais escassas. No entanto, a tradição cristã sugere que ele desempenhou um papel crucial na expansão do evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à sua morte, a falta de detalhes específicos nas escrituras e a variedade de tradições tornam a narrativa em torno do seu falecimento um ponto de incerteza. No entanto, a maior parte da doutrina cristã acredita que o filho de Alfeu também sucumbiu por ordens do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, sendo decapitado publicamente. A representação de Tiago sendo decapitado é frequentemente retratada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. No entanto, outras fontes, como um livro do século I d.C. chamado Martírio dos Apóstolos, afirmam que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e subsequentemente apedrejado até a morte. Discípulo Pedro. Originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era um pescador de profissão quando foi convocado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria ao longo dos evangelhos. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres como a caminhada sobre as águas e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na memorável Última Ceia, sendo destacado como o líder incontestável dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante o tumulto da prisão é um episódio de profunda comoção, seguido por um arrependimento genuíno e uma restauração tocante promovida pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a partida de Jesus, Pedro embarcou em uma emocionante jornada pelos vastos territórios do Império Romano, dedicando-se incansavelmente à difusão da mensagem do Evangelho. Eventualmente, estabeleceu-se em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã local. Sua influência é claramente evidenciada nos Atos dos Apóstolos, onde desempenhou um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. No ano 64 d.C., um terrível incêndio assolou a majestosa cidade de Roma, desencadeando uma série de eventos sombrios. O imperador Nero, em sua insanidade, atribuiu a culpa para os seguidores do cristianismo, desencadeando uma perseguição implacável contra eles. Pedro, corajoso e firme em sua fé, foi capturado e sentenciado à morte. Segundo a tradição, ele solicitou ser crucificado de maneira inversa, de cabeça para baixo, em um gesto humilde, não se considerando digno de morrer da mesma forma que seu amado mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano, onde hoje repousa a majestosa Basílica de São Pedro. Pedro, um dos primeiros mártires do cristianismo, deixou um legado indelével, contribuindo significativamente para a expansão da mensagem do Evangelho por todo o mundo. Sua morte é considerada um testemunho final e corajoso de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Discípulo Tadeu Judas. Curiosamente, as páginas sombrias da história também revelam que o imperador Nero foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago. Apesar de ser um dos apóstolos menos mencionados nos textos bíblicos, o legado de Judas Tadeu é extraordinário e sua contribuição na Última Ceia é de grande significância. Demonstrando um genuíno desejo de compreender os mistérios do reino, Judas Tadeu questionou as palavras de Jesus, evidenciando uma sede insaciável por conhecimento espiritual. Após o falecimento de Jesus, ele persistiu em desempenhar um papel crucial na disseminação da mensagem do Evangelho, especialmente nas terras da Mesopotâmia e Pérsia. O impacto de Judas Tadeu na história cristã é palpável, especialmente em suas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve, mas poderosa, direcionada para os cristãos. Nesta epístola, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal, ressaltando a importância da união e da devoção. Sobre o desfecho da vida de Judas Tadeu,
a tradição cristã diverge em relação para os detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado ao lado de Simão por meio de apedrejamento. No entanto, outras fontes indicam que Judas Tadeu encontrou seu fim de maneira ainda mais brutal, sendo morto por machadadas, uma forma de execução extremamente violenta para a época. Independente dos pormenores específicos, sua morte é universalmente considerada como um testemunho vívido de sua dedicação e lealdade a Cristo. Judas Tadeu é reverenciado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores da vida. Discípulo André. Enquanto isso, André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes na sombra dos apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma conexão íntima com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se um instrumento na manifestação do poder divino e na concretização dos milagres de Jesus. A importância de André na Bíblia também é notável na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel crucial na propagação do cristianismo primitivo, conduzindo uma jornada missionária que o levou a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto ao desfecho da vida de André, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, na Grécia. Antes de ser crucificado, André teria suportado uma longa e dolorosa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. No entanto, sua crucificação apresenta uma peculiaridade única, pois foi pregado em uma cruz em forma de X, que posteriormente ficou conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, tenha solicitado ser crucificado dessa maneira por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seus restos mortais foram descobertos séculos depois, na costa escocesa, onde o barco que os transportava naufragou. O apóstolo Filipe. Originário de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identificação específica nos evangelhos, frequentemente referido como Filipe de Betsaida, destaca sua origem e ajuda a diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Filipe é significativo na narrativa bíblica, sendo associado a momentos marcantes. Em um desses episódios, Jesus desafia sua fé ao pedir a Filipe que resolva a questão da alimentação da multidão. A resposta de Filipe revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente insuperável. Ao avaliar a situação e considerar os recursos materiais disponíveis, ele responde a Jesus, indicando que 200 denários de pão não são suficientes para alimentar a multidão. Apesar da lógica humana limitada, Jesus toma os poucos pães disponíveis, agradece a Deus e realiza um milagre, multiplicando os pães e os peixes de maneira miraculosa. Este evento extraordinário não apenas alimenta os 5.000 homens presentes, mas também as mulheres e crianças, com 12 cestos de sobras recolhidos após o milagre. Mesmo após a partida de Jesus, Filipe continua a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua jornada missionária o leva a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realiza milagres e batiza muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento oferece poucas informações substanciais sobre a morte do apóstolo Filipe, sendo as informações sobre seu falecimento baseadas principalmente em tradições da Igreja. Não há um consenso claro sobre os detalhes, mas relatos sugerem que Filipe foi morto de forma cruel, por apedrejamento, em Hierápolis, na Ásia Menor, durante a perseguição com os cristãos pelo imperador romano Domiciano, por volta do ano 80 d.C. Simão. Conhecido como Simão o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Ele é retratado como um defensor ardente dos ensinamentos de Jesus, especialmente em sua busca. Simão é retratado como um defensor ardente dos ensinamentos de Jesus, especialmente em sua busca pela justiça e libertação de seu povo. Pouco se sabe sobre sua vida prévia antes do chamado por Jesus. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes,
conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa afiliação implica em um zelo nacionalista fervoroso antes de seu encontro com Jesus. Os detalhes sobre a morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras. A maior parte dos relatos sobre sua morte apontam para uma das piores mortes entre os discípulos. A maior parte das informações obtidas afirma que Simão foi brutalmente torturado, seu corpo esfolado e cerrado ao meio durante a perseguição com os cristãos pelo imperador romano Trajano. É impossível de se imaginar uma pessoa literalmente sendo cerrada ao meio. Eu sei que pensar sobre isso é algo que nos assusta um pouco, mas é importante sabermos o preço que foi pago para que o Evangelho fosse propagado e ecoasse até os dias de hoje. Apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Teve seu encontro inicial com o Mestre descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus, que o saúda como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, Bartolomeu viajou pela Índia para pregar o Evangelho, sendo bem-sucedido em converter muitas pessoas ao cristianismo. No entanto, isso atraiu a atenção e a ira do rei Astiages, que era pagão. Furioso com a pregação de Bartolomeu, o rei ordenou sua prisão e execução. Quanto à morte de Bartolomeu, as informações históricas são limitadas, e a tradição cristã oferece algumas narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou o martírio por decapitação. Por outro lado, a tradição cristã ortodoxa apresenta uma narrativa peculiar sobre sua morte. Segundo essa tradição, no ano 51 d.C., Bartolomeu foi esfolado vivo antes de também ser crucificado de cabeça para baixo, devido à sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso para os outros cristãos. Apóstolo Mateus. O apóstolo e evangelista Mateus, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocava em uma posição muitas vezes desdenhada pela sociedade, mas sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com as tradições cristãs antigas, Mateus continuou a pregar o evangelho após a ascensão de Jesus. Relatos sugerem que ele viajou para várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, atual Irã. Quanto à sua morte, há várias narrativas, mas a tradição mais difundida afirma que Mateus foi esquartejamento na cidade de Nadab, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto dessa terrível forma que envolve o ato de dividir o corpo em pedaços, testemunhando assim sua fé inabalável em Jesus Cristo. Apóstolo Tomé. Também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galileia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, por sua hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele talvez tenha sido gêmeo, embora a identidade de seu suposto irmão não seja especificamente mencionada nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu o epíteto Tomé, o incrédulo. No entanto, seu encontro subsequente com Jesus, onde é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé, proclamando "Meu Senhor e meu Deus". Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas, mas as tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi atacado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Outras versões e lendas sobre a morte de Tomé incluem relatos de que ele teria sido apedrejado, golpeado por um arco ou flecha. Apóstolo Judas Iscariotes. Um nome que ecoa através dos tempos como sinônimo de traição, é uma figura proeminente nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era natural de Queriote, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus, mas sua seleção como um dos 12 apóstolos sugere que, inicialmente,
Ele compartilhava do chamado e propósito comuns com os demais seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia, conforme registrado nos evangelhos. Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele então identificou Jesus para os líderes religiosos com um beijo, indicando quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas permanece uma questão complexa e especulativa. Alguns apontam para possíveis desilusões ou expectativas não atendidas em relação ao reino terreno que esperavam, enquanto outras teorias sugerem motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, a vida de Judas entrou em uma espiral de tragédia. Ao perceber as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 moedas de prata para os líderes religiosos, mas, sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o remorso, a tradição cristã destaca frequentemente o destino trágico de Judas como um lembrete da gravidade da traição. Isso também lança luz sobre a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte por enforcamento, de acordo com os relatos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue ou Campo do Oleiro, área adquirida com as 30 moedas de prata que Judas devolvera. Localizado nas proximidades do Vale de Inom, em Jerusalém, o campo de terra era originalmente um terreno baldio designado para o sepultamento de estrangeiros e transgressores. Os líderes religiosos adquiriram essa propriedade com o propósito específico de enterrar forasteiros falecidos na cidade, dando-lhe o nome de Campo de Sangue. A denominação evoca não apenas o sangue de Jesus, derramado como parte da traição de Judas, mas também simboliza um lugar de arrependimento e reconciliação. A narrativa da morte de Judas Iscariotes é encontrada no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos de Mateus e nos Atos dos Apóstolos. Embora haja algumas diferenças nos detalhes, ambas as histórias convergem para o mesmo desfecho trágico. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, após trair Jesus, Judas sentiu remorso e tentou devolver as 30 moedas de prata para os líderes religiosos. No entanto, eles rejeitaram o dinheiro. Consumido pela culpa, Judas lançou as moedas no templo, saiu e se enforcou. No relato dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, a narrativa é um pouco diferente. Ele descreve que, após seu arrependimento, Judas teve uma queda e seu corpo se partiu, espalhando suas entranhas. Apesar das pequenas variações, ambas as versões apontam para o mesmo desfecho trágico. Esse desenlace triste é marcado por um profundo arrependimento e desespero, tornando a história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e do peso do remorso não acompanhado de esperança e perdão. Por favor, considere se inscrever no canal, deixar seu like e clicar em algum dos 2 vídeos que serão exibidos para continuar nos acompanhando. Abraços e que Deus os abençoe.